Vamos ver esse próximo slide aqui, pessoal. Então entendam aqui o seguinte, eu mostrei para vocês isso. Macrociclo é dividido em fases de preparação e competição. Preparação é dividida em geral e específica. Competição é dividida em pré-competitivo e competitivo. Tudo bem, mas o que tem que acontecer aqui? Qual é a intenção de cada um desses momentos? Quando a gente pensa em períodos de preparação, a intenção é desenvolver a forma esportiva. Se a expressão é desenvolver, significa que é alguma coisa que o nosso aluno ainda não tem. Nosso nadador ainda não tem. Por isso que a gente tem que desenvolver. A gente vai treinar durante todo o período de preparação com a intenção de garantir que o nosso nadador melhore a forma esportiva. Ele desenvolva a forma esportiva dele. Porque o que ele treinar e o que ele desenvolver na fase de preparação, ele vai manifestar durante as competições. Por outro lado, no período de competição, a intenção é manter a forma esportiva. Guilherme, tudo bem, muito bonito, mas o que isso traz de diferença na prática? O que traz isso de diferença na prática, pessoal, quando eu falo para vocês? Num momento a gente tem que desenvolver, no outro momento a gente tem que manter. O que isso significa para vocês? Vamos fazer a associação que eu falei anteriormente até com dinheiro. Vamos pensar o seguinte, você vai falar para mim o seguinte, Guilherme, eu preciso juntar dinheiro porque eu vou casar, eu quero fazer uma viagem, eu quero construir a minha casa. Então eu preciso desenvolver uma condição para que eu tenha mais dinheiro. Aí chegou no momento da sua vida que você pensa assim, o que eu tenho para mim já é o suficiente, eu tenho um bom dinheiro guardado, o que eu ganho para mim é o suficiente, agora eu só vou manter. Em qual das duas condições você acha que você estaria fazendo mais esforço? Quando você tem que ganhar alguma coisa, quando você tem que desenvolver ou quando você tem que manter? Legal? Isso aí. Então, no momento que a gente precisa ganhar alguma coisa que a gente não tem, a tendência é que a gente tenha que se esforçar muito mais. Então, o que vai acontecer em termos de treinamento no período de preparação é que aqui o atleta vai treinar com mais intensidade, porque ele está numa condição inicial X, a gente tem que levá-lo para uma condição final maior, mais elevada em termos de desempenho. Aqui no período de competição, a intenção é que ele descanse para que ele possa competir melhor. Não adianta ficar aqui no período de competição e continuar treinando intenso. Porque senão, na verdade, o nadador, o indivíduo, ele vai competir cansado. E a transição é uma recuperação. Seria o período de férias. Mas em termos de treinamento esportivo, a ideia seria que ele fizesse uma recuperação inicialmente que a gente chama de recuperação ativa. Vamos supor que isso aqui seja um macrociclo anual. Bom, ficou o ano inteiro treinando, participou de competições, e de repente o cara para do nada de nadar? Não. A ideia é que essa pausa seja paulatina. Vamos supor que ele tenha aí, 5, 6 semanas de férias. Ele vai ter a primeira 1 ou 2 semanas com uma redução do treinamento para que depois ele possa realmente ficar sem treinar, sem nadar. E essa recuperação é importante em termos de adaptação, é importante em termos emocionais, é como se fossem as nossas férias são importantes. Tudo bem, vamos em frente aqui. Mas a gente viu também que esses momentos, ou que esse momento de preparação, ele é dividido em fase geral e específica. A gente viu que o período de preparação tem o objetivo de desenvolver a forma esportiva. A gente vai adquirir uma coisa que a gente não tem. E aqui, na competição, a gente vai manter. Beleza, mas se eu for pensar em termos de fases, porque esse período de preparação é dividido em 2 fases, eu tenho uma fase geral. Nessa fase geral, olha a ideia, preparar para treinar. E na fase específica, preparar para competir. Caramba, o que isso significa, pessoal? Qual a diferença entre preparar para poder treinar melhor para preparar para poder competir melhor? Beleza, Nilda? Então aqui é o seguinte, na primeira fase, que é a geral, eu vou oferecer estímulos, como a Nilda disse, de correção de técnica,
estímulos fisiológicos, estímulos de condição aeróbica ou anaeróbica, de força, do que vocês possam imaginar. Estímulos, o atleta tem que melhorar a sua alimentação dele, melhorar a composição corporal, melhorar a força, melhorar alguma capacidade cognitiva ou emocional. Ele vai melhorar isso para que ele treine melhor. Aqui a gente vai oferecer estímulos para que o indivíduo treine mais intenso, porque o treino intenso ele acontece na fase específica. Na fase geral, a gente tem um treino onde a tendência é que ele seja menos intenso. Lembrando que a intensidade está relacionada à velocidade. Não significa que aqui na fase de preparação geral a gente não tem dias que o atleta vai querer matar o treinador. A carga de treinamento ela pode ser alta, mas geralmente são estímulos mais volumosos. O que a gente falou de volume? Que pode ser a frequência, a quantidade de tempo que ele nada, a quantidade de distância que ele nada, a quantidade de séries, de repetições, tudo isso é volume. Então aqui eu vou preparar o meu nadador na fase de preparação geral para que ele tenha uma condição de treino tão boa que ele consegue treinar intenso, que é o que vai acontecer na fase específica, para que aqui na fase específica ele adquira uma condição relacionada à competição. Então, na fase de preparação geral, eu estou oferecendo estímulos para que meu nadador consiga treinar melhor. Na fase de preparação específica, eu estou oferecendo estímulos para que meu nadador participe melhor da competição. Olha como é que tem uma sequência, uma linha de raciocínio. Em função de tudo que vai acontecer aqui na fase de preparação geral, onde a gente está desenvolvendo a forma esportiva, eu vou voltar para aquele último desenho, esse aqui. Esse desenho que está aí na parte de cima. A gente vai ter o nadador, possivelmente, por mais que ele descanse ao longo dos microciclos, por mais que ele descanse ao longo dos mesociclos, ele vai estar numa condição aqui onde possivelmente ele está cansado. Ele precisa de um descanso para que haja a supercompensação. Porque ele treina com muita frequência. Se a gente for imaginar um nadador que nade só 3 vezes na semana, ele está numa condição aqui, vamos supor que seja segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Ele vai treinar segunda, quarta e sexta, por exemplo. Então ele piorou, só que ele teve tempo suficiente, porque na terça ele não nada, não faz outra atividade nenhuma, ele teve condições de se recuperar. Quando foi na quarta de novo, ele treinou, teve condições de se recuperar. Ele está nessa condição aqui. Está sempre voltando à condição inicial. Sábado e domingo ele melhora, porque ele está descansando. O cara que treina com muita frequência, ele, dependendo do período, ele vai estar abaixo. Essa página aqui. Ele vai estar abaixo de uma condição ideal. Então, em função de treinar com muita frequência, que é o que a gente, na verdade, quer, ele vai estar depois numa condição onde ele está abaixo de uma condição considerada como adequada. Então, ele precisa se recuperar para que ele melhore bastante. E isso vai acontecer lá na fase que a gente chamou de fase de pré-competição. Momento de pré-competição. Então, esse momento pré-competitivo que está aqui, a gente vê muitas vezes os treinadores chamando de polimento, ou de recuperação, ou de descanso. Via de regra, a ideia é a gente diminui o volume e mantém a intensidade. Aqui no período de polimento ou pré-competitivo, a gente diminui o volume e mantém a intensidade. Ou seja, o nadador ele vai nadar menos, mas ele continua fazendo estímulos em velocidade, porque a gente falou que intensidade está relacionada à velocidade. Porque se a gente reduz volume e intensidade, o cara destreina. Aí ele vai para a competição extremamente descansado, mas está tão descansado que ele está destreinado. Então não é isso que a gente quer que aconteça.